Então, a questão dos experimentos antes. Então, ele me liberou, o Flávio me liberou, eu tinha esquecido de falar dos experimentos. Então, o experimento da dupla fenda, a maioria faz uma vaga ideia do que seja, e eu não vou entrar em descrever o experimento em si, eu vou tentar descrever um pouco do experimento do Tom, que ele está fazendo agora, para tentar mostrar que a consciência e a informação são importantes constituintes da realidade, que o objetivo dele é esse, demonstrar que a realidade é construída por informação pela consciência. É por isso que ele está propondo esses experimentos. Então, são tipo experimentos de dupla fenda, mas com variações que ajudem a compreender essa realidade, tá? Como virtual. E esses experimentos são muito complexos, demoraram a chegar num padrão de formato que funcionasse, porque a ideia é boa no início, mas entre você criar os equipamentos mecânicos que vão lá fazer o serviço e conseguir fazer o serviço, é um mar de distância. Então foram muitos anos trabalhando, estudando isso, pelas equipes envolvidas, né? E eles finalmente chegaram no modelo e conseguiram rodar um dos experimentos em 2 universidades diferentes para ter um reforço dos resultados, para não dizer que alguém veio dizer que era um acidente, que não fizeram direito, né? Então, 2 universidades, por conta própria, de forma separada, rodaram os experimentos e eles deram determinadas confirmações, ok? E o que buscavam esses experimentos? Mostrar que o importante na criação da realidade é a informação. Esse era o objetivo do primeiro experimento. Então, você quando vai fazer o experimento da dupla fenda, você vai ter o emissor de partículas ou de fótons, que solta um de cada vez. Você vai ter o primeiro anteparo, onde tem 2 fendas, e as partículas ou fótons passam, né, acertam a placa ou passam num dos 2 vãos, né? Então você vai atirando partículas, uma por vez, e aí elas passam por alguma das fendas ou não passam, né? E depois, lá atrás, tem uma segunda tela, ok? Nada disso é visível. No experimento original de Young, de 200 anos atrás, Thomas Young criou o experimento da dupla fenda para verificar se a luz era onda ou partícula. E aí ele jogava um raio de luz, ele fechava a janela, deixava um vãozinho, entrava a luz, ele passava num vidro verde para polarizar e deixar só um tipo de cor para tentar eliminar outras interações, e passava aquele raiozinho de luz na dupla fenda, e aí lá na parede se formava um padrão de interferência que mostrava que a luz era onda. Então isso foi 200 anos atrás, tá? Isso não era a física quântica, era o nascimento prematuro da física quântica lá atrás. 100 anos depois, né, já nos anos entre 1900 e 1920, os físicos quânticos trabalhando ali começaram a usar o experimento da dupla fenda, em vez de simplesmente mandar um raio de luz, né, a tecnologia foi se desenvolvendo e eles chegaram num ponto em tentar mandar um fóton de cada vez, tá? Quando chegou essa data que conseguiram fazer isso, eles verificaram que mesmo mandando um fóton de cada vez, você manda 100 fótons ou 1000 fótons, e lá atrás, mesmo mandando um de cada vez, se forma um padrão de interferência de onda, seja fóton, ou seja elétron, ou seja próton, né? Isso foi, à medida que a tecnologia foi evoluindo, eles puderam testar com várias coisas, e sempre mostra um padrão de interferência, um padrão de onda. Então, tudo nesse nível pequeníssimo da realidade, todas as partículas se comportam, mesmo individualmente, como se fosse uma onda de partículas. Aí os caras tiveram que mirabolar, o físico quântico, o materialista, tem que mirabolar ali alguma coisa para explicar aquilo, porque como é que uma partícula que passa, ou bate na primeira anteparo, ou passa por uma fenda, ou passa por outra, quando ela passa sozinha. Então, como é que ela consegue interferir com ela mesma para criar um padrão de interferência como se fosse onda, né? Aí começa a tal da estranheza, né? E aí os caras ficam malucos, né? Os materialistas ficam malucos. E aí, então tem dois lugares para a partícula. Primeiro ela passa por uma das fendas e depois ela bate lá no final. E você constata que ela lá no final é padrão de onda. Então sempre acontecia isso. Aí alguém teve a ideia e a tecnologia de colocar um medidor, algo que observasse
se aquela partícula ou fóton individual estava passando por um lado ou pelo outro, porque eles foram ficando de cabelo em pé com os resultados, até que chegaram numa forma de fazer isso. E aí, quando ele olhava se tinha passado por um lado ou por outro, e fazia isso todas as vezes, né? E fazia 100 partículas, 1000 partículas, formava um padrão de 2 listas só. Em vez de fazer aquele padrão de interferência, fazia 2 listas, como se agora as partículas tivessem virado partículas finalmente, ok? Então, quando era medido, observado, o resultado dessa medição se passou por um lado ou por outro, formava. Aí veio as teorias mais malucas, né? O cara acredita que o fato de medir, de observar, né? O fato de observar é óbvio que está interferindo. Agora, alguns tentam dizer que é porque estava medindo, estava tendo que usar alguma coisa para saber se a partícula passava por um lado ou por outro. E aí, bate lá no final, de um jeito ou de outro, ou como 2 listas, padrão de partícula, ou como interferência, padrão de onda. E aí, então, o que ele fez? Isso já era o experimento normal. Aí eles ficaram de cabelo em pé, porque se tinha observação e medição, era de um jeito. Se não tinha, era do outro. Como é que é? As partículas estão olhando o que a gente está fazendo? Se eu vou lá olhar a partícula me vê que eu estou olhando e muda o comportamento dela. Não, a partícula não pensa, né? O problema é que as partículas, explica a física quântica, não explica isso, tá? Mas a física digital explica. É o seguinte, se ninguém está olhando, nada está sendo renderizado. A gente acabou de dar o exemplo do videogame. Você entra numa porta, abre e você começa a ver as paredes, ver o que tem lá dentro, ver o monstro, né? Antes você só viu o corredor, a porta, o salão lateral você só vai ver quando você abre a porta e entra nele. As coisas só são renderizadas quando você olha. É por isso que o observador interfere, né, do ponto de vista da física digital, interfere no resultado. Ele interfere porque ele observou. Quando ele observa, aquilo se renderiza. Então, aquilo era uma onda, era um número geral, eram informações, né? E à medida que você olha, você sintoniza naquele canal digital e aquilo é renderizado como partícula agora para você. Essa é uma explicação super simples, acabou. Isso aí é o colapso da onda. Não colapsa nada. Enquanto você está olhando, está medindo, está observando, está renderizando. Se você para de olhar, vai renderizar outra coisa em outro lugar e aquilo ali parou, né? Volta para o padrão de informação que está lá embaixo. Zeros e uns, digital, codificados, organizados. Né? Para virar algo visível, né, quando medido, quando observado. Então, é isso que explica o experimento da dupla fenda. É a física digital, não é a física quântica que explica a física quântica. A física quântica descobre, calcula, gera, mas quem conseguiu explicar é a física digital. No caso, MyBigTool, baseada em consciência. Existem físicos digitais que pensam que você está num computador alienígena, num computador do futuro, cada louco com a sua mania. Mas, assim, são opções, né? São formas de ver a realidade. Você tem que ter algo material, e aí este aqui não é real. Né? Então, o físico materialista, se isso aqui não é matéria, é uma simulação, então eu estou numa outra realidade, existe algo material que está gerando essa simulação falsa. Né? E na perspectiva da física digital baseada em consciência, não. Né? Tudo é informação e a consciência renderiza aquilo conforme vê, na medida que vê. E aí explica por que a consciência interfere. Não é porque a partícula descobre que você está olhando. Quando você olha, a partícula é gerada para você só naquele momento. Antes disso, ela era só informação. É muito simples. Tá? Requer que você medite um pouco a respeito, mas é muito simples. Esse é o experimento padrão da dupla fenda. Então, como é que o Tom quer fazer? Ele quer usar